Vamos lá. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos para a palavra do Eterno. O interessante é que os primeiros hinos, os primeiros 3 hinos, depois o hino da nossa irmã, e o outro hino, a qual nós vamos tratar nesta noite, sobre o caráter da pregação de Paulo na cidade de Corinto. Paulo ele começa dizendo assim no verso de número 1: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo está dizendo que quando ele esteve na comunidade cristã em Corinto, Paulo foi lá para dar testemunho de Deus, testemunho do Senhor. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador pessoal da nossa vida, de nossa alma, nós temos que dar testemunho de Deus, não com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo está dizendo que a sabedoria de palavras humanas, elas não são suficientes para entrar dentro do coração do homem. Ou seja, as palavras de cunho filosófico, elas não têm poderio para convencer as palavras, a convencer ao homem que dá vida à palavra é o Espírito Santo. Não é verdade? É o Espírito Santo. Não adianta o camarada vir aqui com um aglomerado de palavras elegantes, palavras sofisticadas, ou doutrinas humanas que não vai surtir efeito nenhum. Se você chegar até uma pessoa endemoniada, possessa de demônio, se você chegar nela com o seu diploma de PhD, se você chegar com o seu diploma de bacharel em direito, o demônio não vai sair. Se você chegar com todo o seu conhecimento bíblico, o demônio não sai. O demônio só vai sair se você estiver em Cristo e você tiver autoridade para pregar, e ele sairá no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui temos essa autoridade. Você sabia disso? Você tem autoridade de expulsar demônio. Tem. O crente que aceita Cristo legitimamente, ele é o ministro de Deus. É Deus que fala, é Cristo que fala. Nós somos sacerdotes, somos um reino de sacerdotes. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos fez para Ele, para Deus, o seu Pai, reis e sacerdotes. Se você é um sacerdote de Deus, você pode repreender o dardo, a seta, a flecha e o demônio, e ele sai em nome de Jesus. Então é aqui que Paulo está querendo dizer. Não é com filosofia, porque Paulo estava na Grécia. A Grécia era o lugar dos pensadores, dos homens filósofos, Teoria não funciona, inspiração humana não funciona.
O que funciona na igreja é a virtude do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na sua família. Então Paulo está dizendo aqui que ele esteve na cidade de Corinto, ele se apresentou à igreja, anunciando o testemunho de Deus, porque todo crente tem um testemunho, você tem um testemunho para dar, alguma coisa aconteceu na sua vida, um milagre já aconteceu na sua vida, você tem um testemunho para dar, e Paulo foi lá para dar os testemunhos que Deus fez na vida dele. Consequentemente, Paulo dizendo: eu não cheguei aqui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, mas vim aqui na virtude do Espírito para pregar o Evangelho. O Evangelho é do Espírito que se prega. Na carne não tem como você pregar. Não tem como, porque na carne não surte efeito. Quando eu falo na carne, é conhecimento humano. Não tem como Deus operar. Deus só vai operar na legitimidade da palavra de Deus. O verso 2, Paulo diz assim: porque nada me propus para outro o que estava acontecendo no meio da coletividade. Paulo não quis saber. Paulo chegou lá para pregar a palavra. E é bom quando o homem de Deus, onde Deus chega no lugar, ele não sabe nada, aí o Espírito de Deus revela o profundo e o escondido. É assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. Porque nada me propus saber entre vós. Volta esse negócio aqui. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Olha o que Paulo fala: eu estive convosco, eu estive no meio da igreja, no meio de vocês, em fraqueza. Quando entende esta palavra fraqueza, Paulo estava fragilizado. Existem momentos na nossa vida que nós estamos fragilizados, que nós estamos fracos. Quando traduz essa palavra de fraqueza, não está dizendo que Paulo está impecável, não é nada disso. Quando se diz fraqueza, Paulo está passando por situações difíceis, situações adversas. A Bíblia fala claramente que quando a pessoa está feliz e alegre, o seu rosto se aformoseia, o seu rosto fica feliz. Mas quando a pessoa fica triste, seu semblante fica decaído, fica fechado. Então Paulo estava em fraqueza, talvez por uma enfermidade, não se sabe, a Bíblia não fala, talvez pelas perseguições que Paulo sofria, pelos açoites, porque Paulo entrava nas sinagogas e muitas vezes Paulo era preso, era açoitado, era humilhado. Então Paulo estava em fraqueza e em temor. É o que falta para muitas pessoas: temor. Está faltando temor na sua vida, crentão, bonitão, pintão, né? Esses crentão, bonitão, falta temor. O que é temor? É respeito pela obra de Deus, é respeito pelo semelhante, né? É respeito pela comunidade cristã. A Bíblia fala claramente: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, e aquele que diz que vai ser fiel quando tiver, ele não vai ser fiel. Na carne ninguém consegue fazer a obra de Deus. É um exemplo claro que Paulo, a Bíblia fala que os demônios, Paulo subjugava os demônios, Paulo expulsava os demônios. E a Bíblia fala que 7 filhos de Cefas, a Bíblia fala claramente que esses moços eram exorcistas e eram filhos de Cefas, sacerdotes. Eles eram sacerdotes, pertenciam à linhagem sacerdotal levítica. E a Bíblia fala que eles também falaram: se Paulo expulsa, nós também podemos expulsar. E eles foram fazer aquilo que Paulo fazia. E quando eles chegaram para expulsar os demônios, a Bíblia fala claramente que os demônios se possuíram deles, bateram eles, machucaram eles, rasgaram eles, deixaram eles nus, humilharam eles. E o demônio falou na boca deles, dizendo:
Bem sei quem é Paulo, conheço muito bem quem é Paulo. Os demônios te conhecem, meu filho. Conheço muito bem quem é Paulo e sei quem é Cristo, quem ele prega. Mas quem são vocês? Quem são vocês? Então, a obra de Deus, ela é fruto do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que o homem tem que fazer a obra de Deus. Porque se não for pelo Espírito Santo, não tem virtude. Não tendo virtude, não acontece absolutamente nada. Paulo esteve na fraqueza de sua carne. Quantas vezes você está aqui na fraqueza da sua carne, irmão? Quantas vezes você vem enferma, doente aqui, mas vem prestar o culto ao Senhor, vem adorar? Quantas pessoas não têm nem condições nem de levantar da cama, mas levanta para adorar o Senhor, para buscar a Deus. Aleluia! É momento de dizer Deus. Não é momento de ficar cocheando em dois pensamentos, porque o inimigo de nossa alma, o leão feroz, está rugindo, está em redor querendo tragar, e o ofício dele é matar, roubar e destruir. Mas se você estiver com Cristo, o meu Senhor, se você estiver com Cristo, o teu pastor, o bispo da tua alma, o leão ruge, mas ele cai no nome de Jesus. Ele cai no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estive no meio de vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então quer dizer que Paulo, ele estremecia na presença de Deus. Quando você se apresentar diante de Deus para fazer alguma coisa para a obra de Deus, faça com temor e tremor, não estremece, porque as coisas de Deus são sagradas. A Bíblia fala que os filhos, os dois primeiros filhos, o primogênito e o outro sacerdote, filhos de Arão, eles entraram dentro da tenda, derramando fogo estranho no altar do Senhor. E quando eles derramaram fogo estranho no altar do Senhor, sem ter temor de Deus, sem ter tremor, entraram fazendo desdém da obra de Deus, a Bíblia fala que eles foram fulminados, queimados pelo fogo de Deus. E muitos que se não se arrependem, e muitos que levam a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira, vai ser queimado, vai ser fulminado. Essa é a grande verdade, né? A obra de Deus é a obra de Deus, independe do seu pensamento, independe do continua, porque Deus foi o que foi falado aqui, foi profetizado, que o Senhor no meio do mar, ele cria uma vereda para seu povo passar, e o Senhor na terra seca do deserto, ele faz brotar fonte de água para alimentar a sua igreja, o seu povo, para descedentar a sede física e espiritual de seu povo. Aleluia! Esta é a grande obra do Senhor. Aleluia! E Paulo vai continuando aqui no verso 4, dizendo: a minha palavra e a minha pregação. Você está pregando, irmão? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! A palavra de Paulo era um homem muito culto. Paulo era um homem de alto gabarito, de alta envergadura, de cunho intelectual altíssimo. Só que a Bíblia fala claramente que quando ele chegou na igreja, ele esvaziou-se de sua cultura, de seus conhecimentos, e ele diz que a palavra que ele pregava não era persuasiva de sabedoria humana, não tinha nada com humanidade, mas era em demonstração do Espírito Santo, da parte de Deus e de poder. Irmão, por mais humilde que você seja, por mais simplesinho que você seja, se você levar a obra de Deus com sinceridade, se você levar a obra de Deus com honestidade,
santidade, se você consagrar a sua vida, você não precisa ser um PhD, você não precisa ser um aglomerador de palavras. Sua boca vai ser palavras de demonstração de poder e de espírito. Deus vai te usar para a glória de Deus. É isso. Tem que colocar na brecha para Deus poder usar. Se não colocar na brecha, não tem como Deus usar. Deus só vai usar aqueles que se entrelaçarem com o Senhor, que verdadeiramente decidirem aliançar, decidir crucificar a sua vida, a sua carne com as paixões. Ai, Deus vai usar poderosamente nessa terra. Você quer ser usado? Receba a palavra de Deus na sua vida. Você quer ser usado lá no seu trabalho? Deus vai te usar. Você quer ser usado lá dentro da tua casa? Deus vai te usar. Você quer ser usado andando ruas e avenidas? Deus vai te usar, porque a palavra do Senhor, ela é poder, ela é espírito, ela é viva. Não é a letra, não é a sumidade, não é aglomerado de palavras, mas glória a Deus. Aí Paulo fala no verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens. Porque a sabedoria do homem é terreno. Se você se apoiar, mas o fulano é inteligente, você vai, o fulano é inteligente, não. Paulo está dizendo, para que a vossa fé, a tua fé, não se apoie em sabedoria humana dos homens. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, né? De teorias humanas. E Paulo está dizendo, não se apoie nessas coisas, porque a palavra do homem não vale nada, a sabedoria do homem não vale nada, mas o poder de Deus, o que vale é o poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Vou te dar uma demonstração de poder de Deus quando o homem confia no Senhor, quando uma pessoa confia em Deus de todo o coração. A Bíblia fala que a cidade de Jerusalém estava toda sitiada, A Bíblia fala que os emissários de Senaqueribe, o seu primeiro-ministro, estava afrontando a Israel, estava afrontando o Deus de Israel. E a Bíblia fala claramente que ele começou a humilhar ao rei Ezequias. Ele começou a humilhar ao Deus do rei Ezequias. E Ezequias, lá no seu palácio, lendo as cartas que foram entregues na mão dele, Ezequias ficou triste, ficou abatido, rasgou as suas vestes. Ezequias pegou aquelas cartas, correu e entrou dentro do templo, entrou dentro da casa de Deus. E a Bíblia fala que Ezequias lançou aquelas cartas diante do Senhor, curvou-se diante do Senhor, orou ao Senhor e falou todas aquelas palavras prepotentes, arrogantes de Senaqueribe e de Rabizade. A Bíblia fala que ali Ezequias do Senhor, Rabizade e Senaqueribe destruíram todos os povos que estavam diante deles. Eles estão falando a verdade, destruíram todos os deuses estranhos, Senhor. Todavia, porque eles não eram Deus, porque eles não são deuses de verdade, são feitura da mão humana, mas somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor fez o céu e o céu, fez as criaturas viventes. O Senhor montou no querubim, voou nas asas do vento. O Senhor que faz e opera, Senhor. Olha pelas palavras que Ele falou. E a Bíblia fala que quando Ele terminou a oração, o Senhor falou para o profeta Isaías: volte, olha, e vai lá diante de Ezequias e diz que nenhuma flecha vai cair nessa cidade, nenhuma tranqueira vai cair nesta cidade, nada vai atingir essa cidade, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu ouvi a sua sinceridade, e eu vou demonstrar quem eu sou em Cristo Jesus, na forma do anjo do Senhor, descendo o acampamento dos sírios. E a Bíblia fala que naquela mesma noite o Senhor matou 185
5.000 homens, e Senaqueribe voltou pelo mesmo caminho, com suas palavras arrogantes, com a cabeça baixa, humilhado diante do Deus de Ezequias, por causa da palavra e do poder de Deus. É a palavra. Tem alguém te afundando? Tem alguém mexendo com você? Fale para ele que você tem um Deus na sua vida. Aleluia. Fale para ele que o Deus que você serve é aquele que tem o braço de ferro e o pulo de aço, que o fôlego do homem está no seu nariz, e o prepotente, poderoso das nações que destruía todo mundo entrou dentro do templo de seu Deus, e a Bíblia fala claramente que seus filhos o assassinaram, mataram aquele homem prepotente. Não mexe com o homem de Deus, não, meu filho. Não mexe com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor vai ser o que tem dentro da igreja é o Espírito Santo, é o poder, é a virtude, é a unção na sua vida. Aleluia. É a unção que está na sua vida. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. A tua fé está apoiada no homem? Alguns que estavam aqui estavam apoiados no homem. Por quê? Né? Quando sua fé é apoiada no homem, o que acontece? Você cai. Ah, mas fulhei, né? É fulhão. Rapaz, isso é sua vida. A salvação individual. Você que vai prestar conta diante de Deus é você. Você fica querendo dodóizinho nos outros? Você é babado de alguém por acaso? Você tem que lutar pela sua salvação. Você tem que buscar a Deus. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja de Deus estiver aqui, ela é bem ancorada, viu, meu filho? Ela é bem ancorada. E o dono dela é o Senhor por excelência. E nós temos aqui o Deus, o Espírito de Cristo, aqui na terra, que está no meu coração, no seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. E nos sustenta. Paulo agora aqui no verso de número 6, é isso? Paulo fala da verdadeira sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria? A sabedoria não é um cara que cria uma teoria, o cara criou, né, uma teoria e tal, que inventa uma doutrina. Isso não é sabedoria, né? Paulo está falando da verdadeira sabedoria. Paulo está dizendo que a verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te ensinar, o consumador da fé que é Cristo, olha a chuva, não é possível. Aleluia. Se sua fé estiver apoiada em Cristo e não no homem, você vai vencer. Você vai conquistar a sua salvação. Mas se a sua fé estiver apoiada em homem, você vai fracassar. Que sua fé esteja apoiada em Cristo. Todos nós que estamos aqui somos homens, mas a nossa fé não está em homem nenhum, está no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O verso de número 6 diz assim: todavia falamos sabedoria entre o quê? Entre os perfeitos. Que negócio estranho, né? Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? São os espirituais, são os crentes. Perfeito no sentido espiritual, porque o homem carnal não é perfeito. O homem carnal só faz besteira, só faz caca, não é verdade? Paulo está dizendo claramente: todavia falamos, o apóstolo Paulo prega, eu prego sabedoria entre os perfeitos. Os perfeitos são quem? Aqueles que o Espírito Santo convenceu, que é você e sou eu. Perfeitos em Cristo, perfeitos em unidade no Espírito Santo, não porém a sabedoria deste mundo. Nós apoiamos na sabedoria, falamos da sabedoria entre os perfeitos, que são os crentes. Porém, a sabedoria deste mundo não, nem dos príncipes deste mundo.
que se aniquilam. Olha aqui, Paulo está dizendo aqui no verso de número 6, crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles andam na contramão da palavra, eles andam na via contrária à mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, como Paulo falou para nós que cremos, é poder de Deus, mas para eles que não creem é loucura. Por que é loucura? Porque eles não entendem psiroca nenhuma, eles não sabem de nada, eles entendem das coisas da terra, mas o crente, por mais humildezinho que ele seja, o Espírito Santo fala no ouvido dele e ele entende a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Aleluia, glória ao Senhor, bendito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 7: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. A sabedoria de Deus oculta em mistério. O que é a sabedoria de Deus oculta em mistério? Paulo vai falar aqui para você o que é. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus oculta, que estava escondida, Deus ordenou antes dos séculos dos séculos, a qual nenhum dos príncipes deste mundo, verso 8, dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eles nunca crucificariam o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ou seja, esta sabedoria de Deus que estava oculta em mistério, com Deus ocultou, Deus revelou a quem? A mim, a você, através de Cristo, na mensagem da cruz. Aleluia. Me ajudei. Sim, eu amo a mensagem, solta a voz, da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por se apoia em Deus, porque se você apoiar no homem, é o filho. Aleluia, porque o homem é falho, ele pode, né? O homem você sabe como que é. Mas o próprio Jeremias falou: maldito do homem que confia no próprio homem. O que essa palavra quer dizer? Jeremias, usado por Deus, ele quer dizer maldito do homem. Ele está falando do próprio homem, dele mesmo, dele, maldito do homem. O homem, eu não posso confiar em mim, não. Ele não está falando do outro homem, está falando de mim. Nem eu posso confiar em mim. Então, os caras, eu confio no meu carro. Vai, miserável, confia. Eu sou forte, vai com sua fortaleza. Aleluia. Paulo esteve em Corinto com fraqueza, com temor e tremor. Paulo não confiava nas suas palavras, Paulo confiava. A tua luta é pessoal, é contra você. Aleluia. Contra os sentimentos contrários. Aleluia. Só que Cristo aniquilou a obra contrária na cruz do Calvário. E esta sabedoria, que é o próprio Cristo que estava oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século, já nos revelou, que é o Senhor Jesus Cristo e a salvação. Agora, os príncipes deste mundo não confiam, né? Vamos conversar com esses caras aí, eles conversam. Eles vão na contramão. E Paulo está dizendo que se a sabedoria deste mundo confiasse em Deus, eles não teriam. Jesus é o próprio Deus, é o Senhor da glória. Aleluia. Mas como está escrito, verso 9: as coisas que o olho não viu. Então isso aqui não é material. Isso aqui é imaterial, é transcendente, é sobrenatural. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Aleluia. São as que Deus preparou para os que o amam.
Você ama o Senhor? Deus tem coisas grandes para te revelar. Coisas grandes que transcendem. Aqui está falando de coisas espirituais, de coisas futuras. Não é dessa terra. Não é os 80 milhões de reais da mediação. Não é nada disso. Deus está falando de coisas muito mais poderosas do que isso. Deus está falando da eternidade. Aleluia. Deus está falando do céu. Deus está falando das coisas futuras. Aquilo que o seu olho não viu. Aquilo que Deus tem preparado para você. Aí eu digo assim: tem uma casa no céu, tem uma mansão sem igual. Amigo, penses para onde vais? As ruas da minha cidade são todas de ouro. Os anjos passeiam, atendem a Deus o maior. Preste atenção, nós seremos como os anjos. Os anjos. Esse dia alguém me perguntou sobre os anjos. Perfeita com Deus lá na eternidade. Como que isso vai ser? Não tem como, a mente não dá, não tem como. O próprio Paulo falou: nós vamos chegar nisso aí, quando ele falou que ele foi no céu e tal, e lá ele viu coisas que não tem como colocar na escrita aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é coisas grandes aqui na terra e no futuro a vida eterna, coisas extraordinárias. Mas Deus nos revelou, o verso de número 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus revelou pelo Espírito Santo para a tua vida, porque a carne não tem como, as coisas da terra não tem como, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito penetra as profundezas de Deus. Aleluia. O verso 11 diz: porque qual dos homens, agora não de homem, de mim e de você, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Você sabe as suas coisas, o seu pensamento, você sabe onde está, né? Volta dizendo que as coisas humanas, você como humano, você sabe das coisas humanas, porque igual o homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, a qual ele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você quer descobrir os segredos? Faz uma aliança com Deus, irmão. Faz uma aliança com Deus, que Deus revela os seus segredos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, aleluia, ele conhece as coisas de Deus. O Espírito conhece. Não recebemos o Espírito do mundo. Não que o homem não tenha que estudar, que o homem não tenha que se formar, que o homem não possa ser. Não é nada disso. O que Paulo está dizendo aqui, que nós não recebemos o Espírito que é contra Cristo. Aqueles que são contra a obra de Deus, que é contra o Evangelho. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Está escrito o Espírito aqui, está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito Santo está na sua vida. Se ele estiver na sua vida, você vai vencer. Aleluia. O Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que Deus nos deu gratuitamente? O que Deus nos deu gratuitamente? Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando se fala pecado, é transgressão contra Deus, contra as coisas santas de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Você tem Jesus na sua vida. Pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Verso 13: a quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com nesta noite aqui foi o Espírito Santo, né? Claramente as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós que temos as primícias do Espírito, nós comparamos as coisas que são espirituais com as espirituais. Cada um de nós temos uma experiência no sentido espiritual, o que Deus realizou através de nossa vida. Nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos espirituais, nós somos guiados por Deus, nós estamos com Cristo, e Cristo, Ele nos conduz, Ele nos direciona. Cristo está no comando da sua vida, graças a Deus. Ora, verso 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é o homem que não aceitou Jesus, né? É o homem que vive pelo seu braço, é o homem que vive pelos seus pensamentos, é o homem que está divorciado de Deus. O homem natural é aquele que não crê em Jesus Cristo. Paulo está dizendo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Que lhe parece loucura, eles não entendem. Ele não pode entendê-las, jamais vai entender, porque elas se entendem espiritualmente. Não é verdade? Aleluia, espiritualmente. Eu entendi essa mensagem há 32 anos atrás. Eu entendi essa mensagem. Alguns que estão aqui também entenderam essa mensagem. Mas como que essa pessoa está de pé? Como que essa igreja humildezinha aqui está sendo sustentada? Como é que paga a conta? Como é que... Irmão, é o Espírito de Deus que faz essa obra. É o Espírito de Deus que sopra em algum lugar, fala com alguém e abençoa a obra de Deus. É isso. É isso que Deus sustenta. Ninguém está pegando nada de ninguém lá. E também não estou pedindo nada para ninguém. Nunca pedi. Bem que puder pedir. Eu posso pedir se eu quiser. Né? O apóstolo Paulo falou isso também. Se eu quisesse, eu queria. Paulo falou: eu também tenho direito, mas eu não peço. Não peço nada para ninguém. Né? Agora, quando a pessoa vai dormir na sua cama, ela vai orar a Deus. E vai orar para a obra. Olha a obra de Deus. É ali que eu ouço a palavra. É ali que a comunidade ora e Deus manda um anjo forte para me defender a minha família. É ali, naquele lugar humilde, onde eu oro ao Senhor e o Senhor manifesta a glória dele na minha vida, onde Deus me livra do laço do passarinheiro, me livra da peste perniciosa, me livra da mortandade que assola ao meio-dia. É ali, através daquela oração, que Deus me livra do homem violento, do homem sanguinário, da bala perdida. É naquela comunidade cristã que Deus me oculta dentro do seu pavilhão e abre porta onde não existe porta. Aleluia! Esta é a obra espiritual que Deus está sustentando até o presente momento e continuará a sustentar até o aparecimento triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças. Sensível a ouvir a voz de Deus, abre até o coração, porque nós temos pouco tempo aqui nesta terra, nos resta pouco tempo, e o pouco tempo que nos resta, vamos nos envolver com o autor da vida, com o dono da vida, com o dono da eternidade, que é o Senhor Jesus Cristo.
Mas o que é espiritual, verso de número 15, mas o que é espiritual, você que é espiritual, você que é um crente, discerne bem, você entende bem, meu filho, aleluia, tudo, mas o que é espiritual, entende bem, tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, ninguém consegue discernir ele. Ah, mas por que essa mulher é desse jeito? Mas ele está nessa luta, mas ele não larga a obra, porque não tem como discernir ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus dá força para ele sobreviver e continuar a sua obra aqui na terra. Aleluia. A obra de Deus não para, não terá fim a obra de Deus. Aleluia. O dono dela é o Senhor. Você que é espiritual, discerne bem. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Aleluia. Você não pode, estava condenado. Mas Deus mandou o anjo e descondenou. O Satanás se levantou lá contra, pensou que ia vencer a batalha, só que ele esqueceu que o anzol está na mão de Deus, está no nariz do cabra. E quando o senhor puxa, eu quero ver quem fica de pé. Não é verdade? Aleluia. Não adianta mexer não, meu filho. Isso aqui é igual formiga. Você mata uma, nasce 10. Você mata 10, nasce 100. Não adianta isso aqui não tem fim. Isso aqui é uma obra grande. Se não for aqui, vai ser outro lugar. Se arrependa, se humilha. Aleluia, busca ao Senhor enquanto essa porta está aberta, porque ela vai fechar quando o Espírito Santo devolver a igreja ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, arrebatar significa ser tirado com violência, ser arrancado com força. O Senhor, com o seu braço forte, vai tirar o seu povo da terra. Aleluia. Para nós finalizarmos, o verso de número 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem é que conheceu a mente de Deus aqui? Para você dar palpite, né? O camarada, não, está errado isso aí, é desse jeito. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? No livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 13, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? Quem é que vai ensinar a fazer a obra de Deus? É o Espírito Santo. Aleluia. Quem está claramente Paulo perguntando aqui para nós finalizar o mistério dos séculos dos séculos. Deus revelou a Cristo na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, que Deus revelou na plenitude dos tempos, nascido de mulher, na plenitude do tempo. O Senhor revelou esse segredo que estava oculto através do Evangelho e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós fomos adotados, nós temos um pai. Eu não tive um pai que cuidou de mim. Tive um pai biológico, mas não tive um pai físico presente. Mas com 18 anos eu ganhei um pai chamado o Deus Todo-Poderoso. E até hoje ele me guia, porque se não fosse, o diabo já tinha me destruído. O diabo e alguns adeptos deles ele já tinha acabado com o meu nome. Mas não esqueça de uma coisa: eu tenho a mente de Cristo, eu pertenço a Cristo e eu sou um Paulo. Para a sua derrota, eu sou um Paulo, tá bom? Não se esqueça disso não, seu cargo. Eu sou um Paulo. E quem não gostou aqui, pode ir embora, né? Eu sou um Paulo. Se não for aqui, vai ser outro lugar. Aleluia. Você quer um que fica te alisando, né? Passando na sua cabecinha, fazendo política. Você, pregador do Evangelho, não faz política com ninguém. Sua carnura, seu carnudo, vai te converter. Eu sou um Paulo. Aleluia.
Satanás já tentou me destruir várias vezes, mas ele não vai destruir. Sabe por quê? Porque quem vai me levar vai ser o Senhor Jesus Cristo, no tempo dele e na hora dele.